Olá pessoal, vamos para a segunda parte do nosso exercício de genética. Continuando com a sexta questão, nós temos o seguinte: tendo em vista que a miopia é considerada uma doença recessiva, determine a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal normal considerado heterozigoto. Então veja bem, aqui nós temos, falando no início da questão, que a miopia é uma doença recessiva. Se é recessiva, um indivíduo que é míope vai ser Azinho, Azinho. Probabilidade de nascer uma criança míope de um casal normal heterozigoto. Então esse casal vai ser Azão, Azinho, Azão, Azinho. E nós vamos ver a probabilidade de surgir uma criança míope. Azinho, Azinho. Então vamos lá. Azão, Azão. Azão, Azão. Azão, Azinho. Azinho, Azão, que nós vamos inverter, colocar o dominante na frente. No caso fica Azão, Azinho. E Azinho, Azinho. Então olha só. Apenas esse indivíduo será Azinho, Azinho. Então é somente ele que nós vamos considerar sendo míope, porque a própria questão já nos diz que a miopia é caracterizada por os genes recessivos, a doença recessiva. Portanto, Azinho, Azinho. No caso aqui, a probabilidade de termos uma criança míope, oriunda de um casal normal heterozigoto, vai ser de 25% ou uma criança do total de 4. 1, 2, 3, 4. Então, uma criança do total de 4 ou 25%. Ok? Questão 7. Questão 7 nos diz o seguinte: a galactosemia é uma doença que leva a problemas na metabolização da galactose e é causada por um gene autossômico recessivo. A mesma coisa aqui. Se é causada por um gene autossômico recessivo, quem tem essa doença será Azinho, Azinho. Tudo bem? Para análise, considere Gzão para o alelo dominante e Gzinho para o alelo recessivo. Neste sentido, um homem heterozigoto, Gzão, Gzinho, casou-se com uma mulher também heterozigota, Gzão, Gzinho. A questão nos pede para calcular a probabilidade desse casal aqui ter filhos galactossêmicos, olha só, galactossêmicos, e ainda que esses indivíduos sejam do sexo, essas crianças sejam do sexo masculino. Então, nós vamos colocar aqui o casal, Gzão, Gzinho, cruzando com Gzão e Gzinho. Casal heterozigoto, vamos fazer aqui o cruzamento. Gzão, 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 Gzinho, Gzinho, Gzão, que nós invertemos, colocando o dominante na frente. Então vai ficar Gzão, Gzinho e Gzinho, Gzinho. Então veja, a questão diz lá em cima que a galactosemia é causada por genes autossômicos recessivos, ou seja, quem tem a doença vai ser Azinho, Azinho. Então aqui, esse indivíduo é que vai ser afetado com a doença. Então, a questão nos pede para calcular a probabilidade de ter filhos galactossêmicos. Então aqui, somente desse cruzamento, um filho do total de 4 crianças.
é que tem a doença. No caso, ela ainda nos pede para calcular a probabilidade de ser do sexo masculino. Todas as vezes que a questão nos pedir para calcular a probabilidade, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, nós multiplicamos o resultado que já foi obtido, multiplicamos esse resultado sempre por 1/2. Por que por 1/2? Porque nós estamos aqui querendo saber um sexo, um tipo de sexo, que no caso é o masculino, então um tipo de sexo, mas que nós sabemos que nós temos 2 tipos de sexo masculino ou feminino. Então, um sexo que eu quero saber do total de 2. Então, vamos multiplicar aqui os dois resultados para vermos qual a probabilidade. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, 1/8 é a nossa probabilidade para que esse casal tenha filhos galactossêmicos e ainda que eles sejam do sexo masculino. Aqui a questão poderia pedir do sexo feminino, que não iria alterar o nosso resultado. Também seria de 1/8, porque aqui, com relação ao sexo, não mudaria esse valor. Ok? Então, resultado final, 1/8. Questão 8. Questão 8 diz: a capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga, chamada feniltiocarbamida, PTC, deve-se a um gene dominante. Então, veja que aqui nós estamos tratando de uma característica que é dominante. Capacidade de sentir o gosto dessa substância. A probabilidade de um casal que é sensível à substância e é heterozigoto ter um filho do sexo feminino e sensível ao PTC é de quanto? Então veja, o casal ele é heterozigoto, está aqui a questão disso. Então, azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Então, aqui o casal é heterozigoto, vamos fazer o cruzamento e depois retornar à questão. Azão, 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 azinho, azinho, azão, que vai ficar invertido, o dominante na frente, azão, azinho e azinho, azinho. Voltando à questão, ela nos pede probabilidade de ter filhos do sexo feminino e sensível ao PTC. Ter a sensibilidade a essa substância, ao PTC, é uma característica dominante ou excessiva? Está aqui, dominante. A questão nos disse. Então vamos observar primeiro os indivíduos dominantes da nossa questão aqui, nosso cruzamento. Esse indivíduo é dominante, esses dois indivíduos são heterozigotos, então heterozigoto é dominante. Portanto, esses 3 serão dominantes. Esse é o recessivo. Esse é o indivíduo que não tem sensibilidade à substância. Portanto, os indivíduos que terão essa sensibilidade são esses 3. Portanto, 3 indivíduos do total de 4. Então, 3/4 de indivíduos que são sensíveis ao PTC. Mas a questão ainda nos pede que a probabilidade de ser do sexo feminino. Então, nós vamos multiplicar esse resultado. Vamos multiplicar esse resultado por 1/2, que é do sexo da criança. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, probabilidade de ter crianças sensíveis ao PTC e ainda serem do sexo feminino é de 3
oitavos. A alternativa correta, letra C. Então, observe bem a questão, porque ela nos pede duas informações, assim como foi na questão anterior. Se nós não observássemos essas duas informações e não tivéssemos multiplicado por um meio, veja que tem alternativa que daria um quarto. Então, tem que prestar bastante atenção para ver todas as informações que a questão exige. Questão 9. Carneiros produtores de lã da cor preta são devidos a um alelo recessivo Pzinho. Então, Pzinho caracteriza aqui a cor preta de carneiros. Então, cor preta, lembra que é recessivo. E os que produzem lã da cor branca, ao alelo dominante, Pzão. Então, o branco, cor branca, aqui, condicionado pelo dominante, Pzão. Um carneiro branco é cruzado com a ovelha branca, sendo ambos portadores do alelo de lã preta. Então, olha só, dois carneiros de cor branca, que são dominantes, aqui, são portadores do gene da cor preta. Então, são portadores do Pzinho. Então, gente, aqui o carneiro de cor branca, Pzão. Se ele tem o gene da cor preta, ele tem um Pzinho. Não é isso? Então, o casal não é do mesmo jeito? A mesma coisa. A ovelha de cor branca tem o alelo da cor preta. Então, ambos são brancos, mas são portadores do gene da cor preta. Então, o gene da cor preta, ele é recessivo. Ele não se manifesta. Quem se manifesta é o gene dominante. Nesse caso, o gene dominante é da cor branca, da lã de cor branca. Ok? Então, olha só. Um carneiro branco é cruzado com ovelha branca, sendo ambos portadores do alelo da cor da lã preta. Está aqui, Pzinho. O que a questão pergunta é: existe possibilidade de nascer carneiros da cor preta? Para nascer carneiros da cor preta, nós temos que ter o quê? 2 genes recessivos, ou seja, Pzinho, Pzinho, tá bom? Então, para ser de cor preta, tem que ser Pzinho, Pzinho. Então, apresenta o cruzamento. Vamos fazer o cruzamento? Pzão, 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 Pzinho, Pzinho, Pzão, que aqui nós vamos inverter, colocar o dominante na frente. Então, fica Pzão, Pzinho e Pzinho, Pzinho. Então, veja, nós temos aqui surgimento de um carneiro da cor preta, Pzinho, Pzinho, tá bom? Então, veja, cruzando carneiros de cor branca, heterozigotos, ou seja, cada um trazendo o gene da cor preta, é possível, sim, ter carneiros da cor preta, Pzinho, Pzinho. Quantos por cento? 25% de chance ou um quarto. Ok? Questão 10. A acondroplasia é uma forma de nanismo, ou seja, uma pessoa anã, que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo.
Curiosamente, as pessoas não anãs, né, as que não são anãs, são homozigóticas recessivas. Então, pessoas que não são anãs são recessivas, ou seja, azinho, azinho. Olha só, se a própria questão está dizendo que as pessoas não anãs são azinho, azinho, isso quer dizer que a acondroplasia ela é uma característica o quê? Dominante. Ou seja, quem vai ter essa característica, ele é portador azão, azão, portador do gene dominante, ou ele é azão, azinho. Uma dessas duas, ok? Azinho, azinho são as pessoas que não são anãs. Continuando, José é um anão. Então, José é anão. Se ele é anão, tem duas possibilidades dele ser. Azão, azão ou azão, azinho. Então, vamos colocar aqui, tirar a informação. José. Como é José, ele é azão. Eu ainda não sei como ele é, então coloco um tracinho aqui. Eu sei que ele é dominante, só não sei qual o outro gene. Então, José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Então, observe aqui que essa informação é chave para a gente descobrir qual é o genótipo de José. O pai dele não tem nanismo. Então, se ele não tem nanismo, só há uma possibilidade do genótipo dele, para o genótipo dele, ou seja, ele é azinho, azinho. Se o pai dele é azinho, azinho, consequentemente, ele doa um gene desse para seu filho, ok? Logo, qual é o genótipo de José? Ele é azão, azinho. Por quê? A mãe dele era anão, ele herdou um gene dominante. O pai não era anão, herdou um gene recessivo. Está aqui. Então agora eu sei que José é com certeza azão, azinho. José ele é casado com Laura, que não é anã. Laura não é anã. Então, Laura, o genótipo dela, qual é? O genótipo de Laura? Azinho, azinho. Então, vamos fazer esse cruzamento e ver o que a questão nos pede. Coloco aqui, azão, azinho de José, azinho, azinho de Laura. Fazendo o cruzamento. Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Vamos retornar à questão. Qual é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Então, outra coisa, observa aqui que ele diz filha. Se ele diz filha, está pedindo que a criança seja do sexo feminino. Então, probabilidade de José e Laura terem uma filha anã. Primeira coisa, quais são os filhos anãs aqui? São os heterozigotos ou são os homozigotos recessivos? Voltando à questão, nós estamos dizendo o quê? Que o nanismo, ele é, certo? Que o nanismo aqui é a acondroplasia. E lá no meio nós estamos dizendo que, curiosamente, as pessoas não anãs são recessivas. Então eu sei que o nanismo é dominante, é uma característica dominante. Então nós vamos considerar esses dois indivíduos aqui como sendo os indivíduos com nanismo. Então nós vamos ter 50%, que é a metade, ou um meio. Mas um meio é apenas de terem filhos anãs.
A questão nos pede filha, sexo feminino. Então, multiplicamos esse resultado por um meio também, que é do sexo da criança. Nesse caso, teremos aqui como resultado final o quê? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1/4 de ter uma filha anã. Mas olha aqui, a questão nos mostra alternativas em porcentagem. Mas 1/4, gente, corresponde a quantos por cento? Se 1/4 eu considero apenas um indivíduo desse como 1/4, nesse caso, se eu tenho 2 indivíduos sendo 50%, então 1/4, um indivíduo vai corresponder o quê? Corresponderia a 1/4, ou seja, 1/4 é 25%. Não é isso? Então, 25% de ter uma filha anã. Alternativa correta, letra B. Ok? Então, espero que todo mundo tenha acompanhado. Até a próxima. Valeu!